Em menos de 4 minutos, uma cidade inteira, com mais de 20 mil pessoas, simplesmente deixou de existir. Não foi uma bomba, não foi uma guerra. Foi a montanha mais alta do país descendo sobre a cidade, em forma de gelo, lama e pedra. Hoje, no lugar onde ficava o centro da cidade, existe apenas um cemitério a céu aberto, porque ninguém nunca foi encontrado. E a história fica ainda mais perturbadora quando você descobre o que aconteceu minutos antes da tragédia. Isso é real. Estamos falando de Yungay, uma cidade no Peru, encravada nos Andes, bem aos pés do Huascarán, a montanha mais alta do país, com quase 6.800 metros de altura. Yungay era um lugar tranquilo. Tinha praça, igreja, mercado, escolas. No dia 31 de maio de 1970, era um domingo. Muita gente estava em casa, almoçando, descansando. Era também dia de jogo da Copa do Mundo. O Peru estava jogando contra a Bulgária e o rádio da cidade transmitia a partida. Ninguém imaginava que, a quase 4.000 metros de altura, no topo do Huascarán, algo estava prestes a se romper. Às 15 horas e 23 minutos, a terra tremeu. Um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a costa do Peru, um dos maiores já registrados na história do país. As cidades costeiras sentiram o impacto imediato. Prédios caíram, estradas se abriram. Mas o verdadeiro pesadelo estava começando a se formar bem mais alto, no topo do Huascarán. O tremor foi tão forte que desestabilizou uma enorme massa de gelo e rocha no pico norte da montanha. Uma seção estimada em mais de 50 milhões de metros cúbicos de gelo, neve e pedra. E essa massa começou a descer. E é aqui que a história fica ainda mais difícil de acreditar. O que desceu da montanha não era apenas gelo. Era uma avalanche que, ao descer, arrancou rochas, terra e tudo o que encontrou pelo caminho, se transformando em um rio de lama e pedra gigantesco, viajando a mais de 280 km por hora. Para você ter uma ideia, um carro numa rodovia rápida vai a 120 km por hora. Isso e a mais que o dobro disso. Ladeira abaixo. Direto para Yungay. O fenômeno tem um nome técnico. Chama-se lahar. Uma mistura de gelo derretido, lama, rochas e detritos, que desce de uma montanha com força destrutiva. A avalanche percorreu cerca de 16 quilômetros de distância em poucos minutos. Pesquisadores estimam que, do momento em que o gelo se desprendeu até o momento em que atingiu Yungay, passaram-se entre 3 e 4 minutos. 4 minutos. Não havia sistema de alerta. Não havia sirene. As pessoas na cidade não tinham absolutamente nenhuma forma de saber o que estava vindo, até ouvirem o som. Sobreviventes que estavam em pontos mais altos descreveram o som como um trovão constante, que não parava. Um rugido que ficava cada vez mais forte. Quando a massa de lama, gelo e pedra finalmente chegou, ela tinha entre 10 e 30 metros de altura em alguns pontos, o suficiente para cobrir prédios de vários andares. Em segundos, Yungay, com sua praça, sua igreja, suas ruas, suas casas, desapareceu sob uma camada de lama e rocha que, em alguns lugares, chega a 5 metros de profundidade até hoje. O mais impressionante é que 7 anos antes da tragédia, um glaciologista francês já tinha alertado as autoridades. Ele havia identificado rachaduras na geleira do Huascarán e avisado que, em caso de terremoto, aquilo poderia se romper e atingir a cidade. O alerta foi ignorado. Em 1970, exatamente isso aconteceu. E em 4 minutos, uma das piores catástrofes naturais da história da América do Sul varreu Yungay do mapa. Hoje, o que resta é um campo verde,
silencioso, onde milhares de pessoas continuam, até hoje, exatamente onde estavam naquele domingo de 1970. E o mais perturbador, o Huascarán continua lá. A geleira continua lá. E especialistas dizem que algo parecido pode acontecer de novo. Isso é real.